Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Duarte Guimarães, sou agente gestor e conselheiro de Savim e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui no nosso modesto espaço na internet, sejam muito bem-vindas e fiquem à vontade. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os impactos da pandemia na saúde mental das pessoas que trabalham na fiscalização e atuam na linha de frente do combate à infecção do Covid. E para falar sobre esse assunto que é complexo, mas que é muito importante, eu tenho a honra, a satisfação, a alegria de ter a presença de duas especialistas que vão me ajudar a atravessar esse tema e trazer informações importantes para vocês. A doutora Natália Fortunato, que é psicóloga clínica, atua também no Hospital Geral de Média Complexidade, tem consultório particular, e a doutora Sandra Alencar, que também é psicóloga clínica, atua também no hospital e atua na saúde do trabalhador e tem consultório particular. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas aqui no canal. Obrigada pelo convite, acho que a gente pode, enfim, né, conversando, trocando algumas ideias, a gente pode se ajudar, né? Espero que quem veja esse vídeo que também possa se sentir de alguma forma cuidado. Quero agradecer o convite, né, a iniciativa, né, de falar, de discutir sobre esse tema. Acho que trazer a saúde, né, saúde do trabalhador, as condições de trabalho, né, o trabalho como elemento determinante, né, um dos determinantes do processo de saúde e doença é fundamental, né, para a gente poder refletir e pensar sobre a saúde, né, sobre de onde vem, né, as dores, o sofrimento. Então acho muito importante trazer, né, para a visibilidade o trabalho como um elemento importante, porque, né, o trabalho está sempre presente na vida da gente, né? Então ele pode ser um fator de saúde, mas pode também ser um fator de adoecimento. Exatamente. Nós que agradecemos a presença de vocês e você de casa já sabe, se inscreva no canal, clique em gostei, comenta, compartilha este vídeo e sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo. Muito bem, pessoal. Então é o seguinte, olha, a saúde mental, ela entrou no radar de todas as pessoas, de todas as empresas, depois que nós começamos a passar pela pandemia do Covid, né? A maior crise sanitária que a gente está vivendo de todos os tempos. Essa crise sanitária, ela se transformou numa crise social, numa crise econômica, e isso obviamente afeta muito também a saúde mental. Então nós temos hoje, acredito que a gente possa falar numa crise de saúde mental. Nós passamos por muitos lutos em muito pouco tempo. A gente teve muitas perdas. Perdemos nossos familiares, perdemos nossos amigos, perdemos nossos empregos, perdemos o nosso poder aquisitivo, nosso poder econômico. Muitas pessoas perderam pessoas amadas, nós perdemos a possibilidade de viajar, de abraçar, de ter uma vida como a gente conhecia antes, né? E tudo isso é claro que vai causar muita tristeza, vai causar melancolia, vai causar ansiedade, vai causar fobia, que vai afetar a qualidade da saúde mental de todas as pessoas. Para a gente ter uma ideia, o Brasil ele é campeão em consumo de medicamentos para tratar de transtornos e doenças mentais, como a depressão e como a ansiedade. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é campeão em casos de depressão aqui na América Latina. São aproximadamente 11,5 milhões de brasileiros que sofrem com essa doença. E assim, o país também lidera os casos de ansiedade. A gente é campeão de venda de medicamentos para ansiedade. E as mulheres, elas são mais afetadas do que os homens nessa questão de saúde mental. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, os transtornos mentais, eles estão entre os maiores causadores de afastamentos, de incapacitação do trabalho. Então, por isso, o Savim, ele pediu ajuda para os especialistas na área, né, de saúde mental, que trabalha
com saúde mental da trabalhadora, do trabalhador, para a gente poder bater um papo, para a gente poder discutir, enfrentar esse assunto, trocar, compartilhar ideias, compartilhar informações para nos ajudar. E a proposta da Natália e da Sandra, que eu acho que é uma proposta excelente, é a gente começar com um questionamento, com uma reflexão de quais que são aquelas questões que a gente observou no nosso dia a dia, enquanto fiscal, agente vistor, fiscal de atividade urbana, ou qualquer outra profissão que trabalhou na linha de frente do combate ao Covid, que teve aí, né, essa missão difícil, complexa, de ele ter que lidar com, além de lidar com os problemas da pandemia, lidar também com essa posição de ter que interditar os locais, de ter que impedir a aglomeração, de ter que usar, às vezes, muitas vezes, a força policial, né, do Estado para poder limitar essas aglomerações a fim de diminuir, de minimizar os efeitos da pandemia. Então eu quero começar dando meu testemunho, que eu participei nessa linha de frente, eu peguei desde o começo da pandemia, a gente até estava conversando um pouquinho antes aqui sobre isso. Para mim foi muito difícil essa questão de, além de ter que lidar com os problemas